Nesse vídeo eu quero trabalhar com o conjunto de todos os polinômios de grau n com coeficiente nos reais. Então, por exemplo, um a que pertence a esse conjunto seria igual a 0, x a 0. Nem precisava colocar o x a 0 aqui, mas eu vou colocar para manter o padrão, porque ficaria aqui a1, x a 1, até a n, x a n. Então, todos os polinômios de grau n. Poderia ser x a n, poderia ser x a n mais 2x ao quadrado. Então, até grau n. E eu vou definir, então esse aqui é o meu conjunto V, que eu expliquei nos outros vídeos. Só vou lembrar que esse aqui é o conjunto V. E vou definir, então, a adição e a multiplicação. Então, a adição de dois elementos desse conjunto se dá no seguinte modo. Vamos escrever um outro elemento, né, para nós adicionarmos. Então, o elemento B, vou colocar em outra cor. O elemento B seria igual a B0, x a 0, mais B1, x a 1, até Bn, x a n. A soma está definida como a soma usual de polinômios. Eu poderia definir uma outra soma, mas eu quero estudar esse tipo de soma. A soma que você já conhece de polinômios. Então, a mais b seria igual a a0 mais b0. Eu estou somando coeficiente com coeficiente. a0 mais b0, x a 0. Seria a1 mais b1, x a 1, mas já vou ocultar isso aqui para não perder tempo. Mais an mais bn, x a n. Ok? Eu só esqueci de falar que, como esse aqui é um polinômio de coeficientes reais, a0 até a n pertencem aos reais. Poderia ter um polinômio com coeficientes complexos, mas vamos estudar os reais. Aqui também, b0 até bn seriam reais. Então, a mais b seria dado desse jeito aqui. E a multiplicação nós podemos definir do seguinte modo. Então, esse aqui é o símbolo de multiplicação. Esse aqui, 2 pontos para definir. Seria 1 alfa vezes a seria igual a multiplicar cada coeficiente do polinômio a por alfa. Então, ficaria alfa vezes a0, x a 0, mais alfa vezes a1, x a 1, até alfa vezes an, x a n. Então, eu já tenho o meu conjunto e já tenho as operações de adição e multiplicação. Aqui eu dei uma apagada sem querer. Vou deixar isso aqui que nós vamos verificar depois essas propriedades vamos verificar se isso é um espaço vetorial ou não. Se o conjunto de todos os polinômios de grau n com coeficientes em reais forma um espaço vetorial. Então, nós já temos o nosso conjunto, nós já temos também a adição definida e a multiplicação de um escalar pertencente aos reais. Deixa eu só escrever aqui que isso aqui pertence aos reais e o a pertence ao v, né, o conjunto dos polinômios. E nós vamos verificar, então, algumas propriedades. Eu vou deixar outras para você verificar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e é bem fácil de verificar, ok? Então, vamos verificar a propriedade comutativa. Propriedade comutativa. A mais B igual a B mais A. Bom, A mais B eu já tenho aqui. Então, vamos deixar A mais B aqui. E B mais A seria exatamente esse vetor. B mais A. Eu estou chamando os polinômios de vetores, porque nesse caso eles vão constituir um espaço vetorial. Então, seria igual a B0 mais A0, x a 0, até Bn mais An, x a n. Estou seguindo a definição de soma. Então, eu somaria os coeficientes desse vetor aqui mais os coeficientes desse vetor. Então, como isso aqui é uma soma de reais, isso aqui também é uma soma de reais, A0 e B0 são reais. Nos reais vale a propriedade comutativa. A0 mais B0 é a mesma coisa que B0 mais A0. Então, nós estamos falando do mesmo número aqui. No x1 também, x2, até xan, ok? Nós estamos falando do mesmo número. Então, a propriedade comutativa vale. A mais B é igual a B mais A. Vou escrever aqui em cima.
O propósito desses vídeos não é provar tudo exatamente para você rigorosamente, que você tenha ideia de como provar, que você saiba como provar. Então, falta verificar a propriedade associativa. Então, vou ter que ter um terceiro vetor, porque a propriedade associativa envolve 3 vetores. Então, vamos escrever aqui que o vetor C, ou polinômio C, é igual a C0 x a 0 mais C1 x a 1 até Cn x a n. Então, para verificar a propriedade associativa, eu vou verificar A mais B e depois somar com C e somar A com B mais C, ok? Então, vou somar, vou fazer as duas somas e ver se elas são iguais. A mais B eu já tenho aqui. Deixa eu apagar esse de baixo. A mais B eu já tenho aqui. Então, se eu somar isso aqui com C, vamos ver quanto daria. Então, isso aqui, opa, desculpa, mais C0. Já vou copiar o C, não preciso reescrever. Então, vou somar com esse vetor. Então, eu tenho A mais B mais C. Okay, vamos relembrar aqui. Isso aqui é A mais B. Isso aqui é C. Então, essa soma vai resultar no seguinte vetor. Eu somo as coordenadas, os coeficientes desse aqui mais esse aqui, ok? Temos esse coeficiente mais esse. Fica, então, A0 mais B0 mais C0, x a 0, até AN mais BN mais CN, estou somando esse com esse, x a n. E agora o que eu vou fazer é somar B0, somar B com C. Então vou escrever aqui um vetor que é o B com C. Então se eu somar B com C, ficaria B0 mais C0 x a 0 até BN mais CN x a n. Então fica B0 mais C0 x a 0 até BN mais CN x a n. Aqui é um Cn. Eu tenho que somar A e somar com esse vetor. Então tem que pegar o A e somar com esse vetor. Vamos pegar o A aqui. Quero economizar bastante tempo nesse vídeo. Vou até ocultar esse termo A1 aqui. Vamos deixar ele assim, mais compacto. Então eu tenho que somar A com esse vetor. A soma, pela definição, é a soma dos coeficientes de A mais coeficientes do outro vetor, né? Lembrando que esse aqui é B mais C e esse aqui é o A. Então, estou somando A mais B mais C. Então, eu somo o coeficiente de x a 0 nesse, mais o coeficiente de x a 0 nesse. Fica A0 mais B0 mais C0, x a 0 até AN mais BN mais CN x a n. Bom, nós terminamos com o mesmo vetor, o mesmo polinômio, né? Aqui temos o polinômio, aqui temos o mesmo polinômio. E aqui eu tinha feito A mais B, e depois somado com C, e aqui eu fiz A mais B mais C. Então, A mais B, vamos escrever aqui, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Então, nós verificamos a propriedade associativa da adição. Vamos riscar aqui que é a propriedade associativa da adição. E agora, a propriedade do elemento neutro é bem simples. Como nós temos adição de reais aqui, se isso aqui for 0, isso aqui for 0 e todos os b, i's, né, para qualquer i até n for igual a 0, nós vamos ter o mesmo vetor. Então, estou falando intuitivamente, mas vamos verificar isso. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, eu vou pegar o vetor A e o meu vetor que eu considerei 0 em todos os coeficientes. Ok. O espaço está limpo. Vamos pegar, então, o meu A. O meu vetor A, o polinômio A, é esse aqui. O legal de álgebra linear é que nós estendemos a definição de vetor para não só aquelas setinhas que você está acostumado, mas para qualquer elemento que satisfaz as propriedades do espaço vetorial. Por isso eu estou chamando esse polinômio aqui de vetor.
Então vamos pegar o polinômio zero. Eu não estou falando que é o número zero, estou falando que é o polinômio zero, que eu estou chamando esse polinômio de polinômio zero, elemento neutro, né? Eu vou considerar como sendo 0x a 0 mais 0x a 1 até 0x a n. Então, pela definição de soma de vetores, eu tenho que a mais esse vetor zero, esse polinômio zero, vai ser igual a 0 mais 0, estou somando esse coeficiente com esse aqui. Esse é o zero mesmo dos reais, porque eu disse que tem que pertencer aos reais. X a 0 mais A1 mais 0 x a 1 até AN mais 0 x a n. Isso aqui é uma soma de reais, nós sabemos que qualquer real mais 0 vai dar o próprio real. Então, isso aqui vai ser igual a A0, x a 0, mais A1 mais 0 dá A1 x a 1, até AN x a n. E esse polinômio aqui é justamente o A. Então, nós somos A mais um polinômio que eu chamei de polinômio nulo, vetor nulo, e deu o próprio A, que é a condição, essa terceira condição aqui, esse terceiro axioma do espaço vetorial. E agora eu tenho que encontrar um menos U, né, um menos A, que somado com A, dê o próprio vetor nulo, o próprio polinômio nulo, que é esse que nós trabalhamos aqui. Eu também tenho uma intuição, porque se eu somar A0 mais o menos A0, eu vou obter uma soma de reais A0 menos A0, que vai dar 0. Então, eu vou pegar o polinômio A de novo, copiar aqui para baixo, e eu vou definir o menos A, lembrando que isso aqui significa, o símbolo menos A significa o inverso, não significa necessariamente menos 1 vezes A, eu não quero que você pense assim, ok? Então, eu vou definir como sendo o menos A0 x a 0 mais menos A1 x a 1. Aqui sim, né? Menos A0 significa menos A0 nos reais, menos 1 vezes A0, aqui menos 1 vezes A1, até menos AN x a n. Opa, menos AN x a n. Então, por exemplo, se A0 fosse 2, aqui seria menos 2. Se aqui fosse menos 3, aqui seria 3. Ok? Estou definindo desse modo. Então, A mais menos A, ok? Quero deixar claro que isso aqui é o menos A, é o símbolo. Vai ser igual a, pela definição de soma, fica A0 mais menos A0 vezes x a 0 até, já estou pulando A1, ok? AN mais menos AN x a n. Pela minha definição, aliás, eu sei que isso aqui é real, então A0 mais menos A0 é a mesma coisa que A0 menos A0 nos reais. Isso aqui dá 0. Então, isso aqui dá 0. Isso aqui também, AN menos AN, vai dar 0. Então, eu vou obter o polinômio 0x a 0 até 0x a n. Estou com umas sujeiras aqui. Então, eu obtive o polinômio nulo, ok? O elemento neutro, que era esse aqui que eu tinha definido. Cadê? Está aqui em cima a minha definição. Eu obtive esse polinômio. Então, essa propriedade também vale. Aí nós vamos ter que verificar essas propriedades aqui. Eu só vou verificar a primeira, ok? Porque eu já dei a definição, é muito fácil de verificar essas propriedades. É só fazer alfa vezes 1 beta v e verificar que é igual a alfa beta vezes v. Então, vamos abrir um espaço aqui rapidinho. Pela minha definição, eu já tenho aqui um alfa, um lambda vezes o a, né? Vamos só pegar mais espaço aqui. Eu já tenho um lambda vezes a. E se eu for multiplicar por um outro escalar, então, um beta vezes esse lambda a seria igual a beta vezes esse coeficiente. Então, beta vezes lambda a 0 vezes x a 0. Mudei um pouco a cor, mas ok. Até beta vezes lambda a n x a n. Ok? Deixando claro que estou multiplicando beta por lambda a. Aqui eu posso enxergar isso aqui como um real, ok? Um só real. Isso aqui como um só real. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando beta lambda
pelo vetor, pelo polinômio A. Isso aqui pela definição seria igual a... Vamos escrever aqui que isso pela definição seria igual a beta lambda vezes A0. Espera aí. Seria igual a beta lambda vezes... Não preciso desses parênteses aqui, porque ficaria beta lambda vezes A0. Tudo isso vezes x a 0 até mais beta lambda AN x AN. Isso aqui estou só seguindo a definição, ok? Eu tinha um beta lambda vezes A, então fica beta lambda vezes A0 mais beta lambda vezes A1 mais beta lambda vezes AN. Estou enxergando beta lambda como tudo isso aqui. Então, eu mostrei que beta lambda A é igual a beta lambda vezes A, ok? Nós terminamos com o mesmo polinômio. E a propriedade, essa aqui está checada. Essa aqui é bem mais fácil de checar, só multiplicar, eu considero o lambda como sendo 1. Se esse lambda aqui for 1, então isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1. 1 vezes A0 é A0, então fica A0 x A0, mais 1 vezes A1 é A1 x A1, até AN x AN. Então eu termino com o mesmo polinômio. Multiplico 1 vezes esse polinômio, eu termino com ele mesmo. Então essa propriedade também está verificada. Deixa eu só voltar aqui. Essa propriedade também está verificada. Eu vou deixar essas duas propriedades aqui para você verificar, porque elas são bem simples. É só fazer um alfa mais beta, multiplicar pelo polinômio A qualquer. E do outro lado fazer A vezes esse polinômio mais B vezes esse polinômio. Aliás, alfa vezes esse polinômio mais beta vezes esse polinômio. Eu confundo sempre alfa e beta com A e B, ok? E aqui é só fazer alfa vezes a soma e verificar se é igual a alfa vezes um mais alfa vezes o outro. É bem simples, é só realmente verificar um lado e o outro e ver se eles são iguais. Quando for um pouco mais difícil, eu vou fazer o exemplo. Mas está aqui, então, nós verificamos. Se você fizer isso aqui, você vai ver que é verdade. Então, o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais de grau n, com essa adição e essa multiplicação, formam um espaço vetorial.